R$ 200.000 é uma fortuna para uns e um ponto de partida para outros. A diferença não está no número. Está no que você decide fazer com o tempo que ainda tem. Pense nisso um momento. 2 pessoas, mesmo valor na conta. Uma vai usar esse dinheiro como prova de que chegou, guarda, protege, contempla. A outra vai usar como alavanca, estuda, posiciona, coloca para trabalhar. 10 anos depois, essas 2 pessoas moram em realidades financeiras completamente diferentes. E a divisão entre elas não aconteceu na bolsa, não aconteceu no banco, não aconteceu em nenhuma reunião com o gerente, aconteceu numa decisão silenciosa, quase invisível, que a maioria toma sem perceber que está tomando. Você está aqui porque chegou a um número real. Não é todo mundo que chega. Isso exige anos de trabalho, de controle, de escolha, de dizer não quando era mais fácil dizer sim. E é exatamente por isso que aparece um medo específico, diferente do medo de quem não tem nada. O medo de quem conquistou é o medo de perder o que custou tanto construir. Esse medo paralisa. E capital parado, você vai entender hoje, é capital que encolhe, mesmo que a conta não mostre isso de forma óbvia. Eu comecei com muito pouco e aprendi, muito antes de aprender qualquer coisa sobre bolsa ou dividendo, uma lição sobre o dinheiro que os ricos guardam para eles. Quem aprende a mover o que tem, constrói. Quem aprende a proteger o que tem, preserva, mas não avança. São 2 lógicas opostas, e só uma delas transforma um capital inicial em renda vitalícia. Quando eu tinha pouco, não havia outra opção. Mover era sobreviver. Quando os outros tinham mais, achavam que tinham o luxo de esperar. Esse luxo tem um custo que a maioria só descobre quando já passou tempo demais. Há uma sequência certa para transformar R$ 200.000 em renda mensal, real, crescente, que paga a sua vida sem você precisar vender nada, sem depender de mais ninguém, sem torcer para a economia andar para um lado específico. Essa sequência é diferente do que qualquer gerente de banco vai te apresentar. É diferente do que o cunhado vai sugerir no almoço de domingo. E é diferente da maioria das coisas que você encontra quando busca no celular. Fica aqui até o final, porque ela fecha no encerramento desse vídeo. E quando fechar, você vai ter um mapa concreto de 5 decisões que fazem todo o sentido. Antes da gente entrar nessa sequência, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que chega até mim com capital real e quer saber o que fazer com ele. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando, quer montar uma carteira de dividendos, quer parar de depender só do salário ou da aposentadoria. Mas no fim do mês, de alguma forma, o número não cresce. E na maioria das vezes, o problema não é a aplicação escolhida, é um vazamento anterior mais silencioso e mais caro. O rotativo do cartão, que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo. É como tentar encher um balde com o fundo furado. Você joga, o nível sobe um pouco, mas escorre por baixo mais rápido do que entra. Enquanto esse furo está aberto, qualquer carteira que você montar vai render abaixo do potencial, porque parte do resultado está sendo drenada antes de chegar até você. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele existe para uma pessoa específica, quem quer construir renda, mas ainda tem uma dívida cara, consumindo o que sobra todo mês. Ele mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro o rotativo, que é onde o estrago é maior, antes de qualquer aplicação. O seu Pedro tinha 60 anos, dinheiro poupado em 20 anos de trabalho, e foi a um banco com a intenção de investir. Saiu com uma carteira de 3 produtos da própria instituição. 2 anos depois, o patrimônio cresceu menos que a inflação daquele período. Ele foi embora achando que era normal. Não era. O que travava ele não era o valor que tinha, era uma estrutura de custos que comia antes de qualquer ganho aparecer.
Dentro do material, você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário fixado, aquele lá em cima. Para você ter ideia do custo, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar de verdade. O problema de quem chegou aos 50 com um capital real não é falta de dinheiro, é excesso de escolhas sem critério de hierarquia. O banco oferece CDB, a corretora oferece fundo multimercado. O cunhado oferece sociedade numa franquia que ele garante que vai decolar. O vizinho fala que comprou um terreno que vai triplicar. Cada um desses caminhos existe. Cada um tem a sua lógica. E nenhum deles vem com uma ordem clara de quem entra primeiro e por quê. O espectador fica em loop. Analisa um, analisa outro, preocupa com o risco de cada um e, no fim, mantém o dinheiro parado porque nenhuma opção pareceu óbvia o suficiente para merecer o movimento. Capital parado não é neutro. Capital parado encolhe. A inflação que aparece nos noticiários não é a mesma que corrói o patrimônio do brasileiro de 55 anos, que tem plano de saúde, que come bem, que viaja de vez em quando. Os custos dessa fase da vida crescem mais rápido do que o CDI entregue ao varejo pelo banco de varejo. Isso não é opinião, é matemática de prazo e de taxa real. O banco oferece proteção do principal, mas não protege o poder de compra. Proteger o principal enquanto perde o poder de compra não é conservador, é uma forma lenta de encolher. O inimigo real não é a escolha errada de ativo. O inimigo é a lógica da reserva eterna, a mentalidade que guarda para nunca perder em vez de alocar com critério para crescer. O banco lucra com quem tem medo de mover tanto quanto lucra com quem gasta tudo. Em termos de resultado para a instituição, os dois comportamentos são igualmente convenientes. O espectador que imobiliza o patrimônio em produtos de baixa rentabilidade deixa o spread inteiro na mesa do banco. Isso não é conspiracionismo. É o modelo de negócio de qualquer instituição financeira. Captar barato, emprestar caro e torcer para você não perceber a diferença. A seu Pedro eu já mencionei, mas ele não é exceção, é padrão. A história se repete em nomes diferentes, chegam com capital real, aceitam a primeira sugestão de quem tem conflito de interesse e 2 ou 3 anos depois percebem que o patrimônio rodou no lugar enquanto a inflação corroía por baixo. A lição que Pedro tirou dali, já com 62 anos, foi a mais cara que pagou. Aceitar a primeira proposta de quem não tem o seu interesse como prioridade é pagar para alguém tomar a decisão por você. E essa decisão, invariavelmente, vai favorecer quem a tomou. Agora vem o que muda tudo. E eu preciso que você preste atenção não só no conteúdo, mas na ordem. Porque a ordem é a diferença entre quem constrói e quem fragmenta. A primeira pergunta que qualquer pessoa com 200 mil reais precisa responder não é onde aplicar. É quanto desse dinheiro ela pode precisar nos próximos 24 meses. Não por pessimismo, não por medo de crise, por inteligência de alocação. Se você tem uma cirurgia prevista, se tem um filho que vai precisar de apoio, se tem uma reforma que está adiada há 2 anos, essa fatia não pode estar em ativo que oscila. Ela vai para a renda fixa de qualidade com taxa real positiva acima da inflação. Não CDB de banco grande que paga 80% do CDI. Título com taxa que de fato preserva o poder de compra. Essa parte não é o motor, é o alicerce. E confundir alicerce com motor
É o erro mais comum de quem chega com capital e sai com frustração 2 anos depois. O motor é o que fica depois de garantir o alicerce. E o motor tem 2 cilindros que trabalham em ciclos diferentes. O primeiro cilindro são as ações de empresas que pagam dividendos de forma crescente há mais de 10 anos consecutivos. Esse filtro parece simples e elimina a maioria das empresas da bolsa. O que sobra são negócios com geração de caixa consistente, que atravessaram crises, que passaram por juros altos e câmbio desfavorável e continuaram distribuindo. Não é a empresa mais famosa, não é a que aparece mais na mídia, é a que tem histórico, e histórico longo, não de 2 ou 3 anos de bonança. Com R$ 200 mil e 15 a 20 anos pela frente, uma carteira concentrada em 4 a 6 dessas empresas começa a gerar renda mensal relevante entre 3 e 5 anos. No começo é gotejo, depois vira corrente, depois vira o que paga a conta. O segundo cilindro são os fundos de investimento imobiliário. Eles entram como complemento porque têm uma característica que as ações não têm. Pagam mensalmente por obrigação legal e têm liquidez diária. Um imóvel físico você vende em meses, se o mercado ajudar. Uma cota de FIIWAM você vende num clique, isso importa. Com uma fatia de 40 a 60 mil reais bem alocada em fundos imobiliários de papel com boa gestão, o espectador começa a receber depósitos mensais enquanto os dividendos das ações ainda estão em fase de acúmulo. Os 2 motores operam em ciclos diferentes e se complementam. Enquanto o primeiro está crescendo, o segundo já está pagando. É arquitetura, não aposta. Mas tem um ponto que a maioria ignora completamente, e é o que separa quem chegou aos 50 e construiu de quem chegou aos 50 e ficou no mesmo lugar. Quem começa aos 50 tem um ativo raro, um ativo que quem começa aos 20 raramente possui e que quem começa aos 30 ainda está aprendendo a valorizar. Esse ativo é a clareza. Clareza sobre o que é supérfluo, clareza sobre o que é prioridade, clareza sobre o que vale o dinheiro e o que não vale. Depois de décadas produzindo, a maioria das pessoas sabe exatamente o que pode cortar sem sentir falta e o que faz diferença real na qualidade de vida. Isso não tem preço quando se fala de investimento. E é essa clareza que torna possível uma decisão que parece contraintuitiva, mas que faz toda a diferença nos primeiros anos. Reinvestir 100% da renda gerada pelos ativos durante os primeiros 3 anos, em vez de sacar. Parece difícil, parece que você está abrindo mão do que o dinheiro já está gerando, mas veja o que acontece matematicamente. 3 anos de reinvestimento sobre 200 mil bem alocados, dividendo reinvestido compra mais ação, que gera mais dividendo, produzem um efeito de acúmulo que levaria 10 anos de acumulação lenta nos primeiros anos da vida adulta. Você não perdeu tempo, você encurtou o caminho. Porque agora tem capital para começar, tem clareza para não errar, e tem a disciplina que só vem de quem já entendeu que dinheiro não é fim, é ferramenta. Existe ainda um erro que aparece com frequência em quem chega com capital e quer fazer tudo certo. O erro de diversificar antes de concentrar. A lógica parece defensiva. Se eu distribuo em muitos lugares, nenhum problema me derruba. Mas o que acontece na prática é que a distribuição em excesso no começo fragmenta o capital em posições pequenas demais para que qualquer uma delas gere renda perceptível no extrato. Você vai ter 10 aplicações, vai ver 10 números crescerem devagar, e no total vai sentir que o resultado não corresponde ao esforço de gerenciar tudo isso. Concentração inicial com critério, expansão conforme a renda cresce, essa é a sequência, não o contrário. E por falar em renda escorrendo antes de chegar até você, o material lá no primeiro comentário fixado foi feito exatamente
para resolver o furo que drena antes de qualquer carteira funcionar direito. Se ainda tem juro consumindo todo mês, dá uma olhada quando puder. A maioria das conversas sobre investimento começa com o produto. Qual ação comprar, qual fundo entrar, qual setor vai performar. Essa conversa é a terceira, a quarta, a quinta decisão. As primeiras são mais simples, menos glamorosas, e são exatamente as que definem o resultado. Qual parte do capital tem função de liquidez? Qual tem função de renda imediata? Qual tem função de crescimento de longo prazo? Como as três fatias se comunicam e se equilibram. Esse é o mapa. E quem entra no mercado sem esse mapa, compra o produto que alguém vendeu melhor naquela semana, não o que faz sentido para sua arquitetura. Agora fecha o raciocínio comigo. No começo desse vídeo, eu trouxe uma afirmação que pode ter incomodado, que a diferença entre quem usa 200 mil como fortuna e quem usa como ponto de partida não está no número, está no que você decide fazer com o tempo que ainda tem. Agora você tem a resposta completa do que separa esses dois grupos. O primeiro grupo protege. Guarda em produto de banco, aceita a primeira sugestão, divide em muitos lugares por ansiedade de diversificar e 2 ou 3 anos depois percebe que o poder de compra foi corroído discretamente, enquanto o extrato mostrava um número parecido com o do início. O segundo grupo arquiteta. Separa o que precisa de liquidez do que vai para motor. Coloca o primeiro motor nas ações, com histórico de dividendo crescente. Coloca o segundo motor nos fundos imobiliários para gerar caixa mensal imediato. Reinveste nos primeiros anos quando a clareza está mais alta e o tempo ainda está do lado. E concentra antes de diversificar, expandindo conforme a renda cresce. Não é sobre compensar o tempo que passou. O tempo que passou já está dado. Não existe estratégia que traga de volta as décadas anteriores, e qualquer produto que prometa isso está mentindo. O que existe é uma pergunta muito mais honesta e muito mais poderosa. Como usar o tempo que ainda há da melhor forma possível com o capital que você construiu? Quem começa aos 50 com critério chega onde quem começou aos 30 sem direção nunca chegou. Isso não é consolo, é fato documentado. Um capital inicial maior, alocado com maturidade e sem os erros de iniciante que custam anos para aprender, em muitos casos supera trajetórias mais longas de acumulação lenta e sem método. O tempo não é o único fator. O critério multiplica o tempo que há. As 5 decisões que constroem esse caminho são simples de enunciar. Primeiro, separar o que precisa de liquidez do que vai a motor. Segundo, colocar a fatia de motor inicial em ações de dividendo crescente e consistente. Terceiro, complementar com fundos imobiliários para renda mensal enquanto as ações acumulam. Quarto, reinvestir tudo nos primeiros 3 anos sem sacar. E quinto, concentrar antes de diversificar, ampliando conforme a renda cresce. Não é magia, não é segredo guardado em cofre de banco suíço. É arquitetura. E a arquitetura funciona porque tem uma lógica interna que sustenta o peso do tempo. O link do material que fecha o furo antes de qualquer carteira funcionar está no primeiro comentário fixado, aquele em cima de tudo. Para quem ainda tem custo de juro consumindo o que deveria estar investindo, esse é o passo anterior à carteira. E sem ele, a carteira rende abaixo do potencial, sempre. Custa menos do que um mês de juro do rotativo e o plano de 12 meses começa a libertar esse dinheiro já no mês seguinte, para quem age agora. E se você ainda não segue o canal, esse é o vídeo para começar. Os próximos estão construídos em cima exatamente do que você aprendeu aqui, aprofundando cada uma dessas 5 decisões, com exemplos reais e critérios práticos que você vai poder aplicar sem precisar de intermediário. Inscreva-se, ative o sino e a gente continua essa conversa. Relatório de entrega.